Buenos dias. Cerra os olhos, vamos falar com Deus. Ó nosso Deus e nosso Padre, Tu eres Deus grande, Senhor. Tu eres o Deus de lo impossível, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob. Cremos em Tu poder, em Tu glória, em Tu grandeza, e pedimos, ó Deus, que Tu Espírito venga a manifestar-se a estas vidas, que o Senhor venga ao encontro das necessidades de Tu povo, porque, meu Senhor, há pessoas aqui sofrendo muito, pessoas passando por momentos difíceis, pessoas vivendo humilhadas, vivendo fracassadas, enfermas, com problemas na família, pessoas, ó Deus, que necessitam de uma resposta, Senhor. Vem Espírito Santo, vem sobre elas, vem ao encontro da necessidade de Tu povo que clama, que Te invoca em la sinceridade do coração, em nome de Jesus. Abra seu coração, amiga minha, amigo meu, e hable com Deus a hora. Hable com este Deus vivo a hora. Invoque seu santo nome, porque Ele está aqui para manifestar-se em sua vida. Hable com Deus, invoque a este Deus vivo a hora. Ele está aqui para obrar em sua vida, Ele está aqui para manifestar-se em sua vida, Ele está aqui para cambiar sua vida, para ser coisas grandes em sua vida. Ele está aqui para ser sua estrela brilhar. Você és uma das estrelas do céu, e Ele quer ser sua estrela brilhar. Abre, rasgue seu coração e cuente-lhe a Ele seus problemas, suas necessidades, suas aflições, suas metas. Abre com Deus, invoque a este Deus vivo a hora. Ó nosso Deus e nosso Padre, vem, Senhor, vem ao encontro da necessidade de Tu povo. Vem, ó Deus, para responder ao clamor de Tu povo, para tornar seus sonhos realidade. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, responda, ó Deus, ao clamor de Tu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar-se a hora. Baje a pantalha aqui, me gostaria pôr aqui uma película para que você baje um pouquinho, o sonido aqui está um pouco alto, baje um pouquinho, para que você possa compreender melhor
a atitude de fé de Abraão. Amém? Porque se você que está aqui obedece à voz de Deus, encomenda sua vida a Deus, põe sua vida em la total dependência de Deus, Deus levar a engrandecer, Deus vai manifestar-se em sua vida de la mesma maneira que Ele se manifestou na vida de Abraão. Amém? Porque nosso Deus não é um Deus que vive de la glória do passado. Ele é o mesmo Deus de ayer, hoje e para sempre. Amém? Lo que Ele hizo no passado, Ele hace hoje também. Pero, por suposto que Ele se manifesta na vida de aquele que crê. Amém? Há que crer para que Deus possa manifestar-se em sua vida. Bueno, vamos a ver aqui um pouco desta película. Baixe um pouquinho apenas aqui o áudio e vamos a ver para que você tenha ideia como foi quando Deus pediu que Abraão levara seu filho para que fora sacrificado. Vamos apagar a luz aí todos. Abraham e Isaac. Judea, 2100 antes de Cristo. Isaac, ven a comer. Yo tenía piernas como las tuyas. Padre, déjame ayudarte. ¿Crees que me estoy volviendo viejo para esto? Ja, dáselo a tu madre. Abraham, Aquí estoy. toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Llévalo a la tierra de Moria, al monte que yo te mostraré, y ofrécelo allí en holocausto a mí. Holocausto. Sacrificio. Isaac. Isaac.
qué distancia está Moria? 3 días de viaje. Eso si nuestro señor lo soporta. Amo, ¿puedo ayudarlo? No, no puedes. Paz sea contigo, querida esposa. Paz sea contigo. Padre, ¿por qué sacrificamos? Sacrificamos por obediencia. Así adoramos. Quedaos aquí con el asno. Mi hijo y yo iremos hasta allí. Adoraremos y volveremos aquí. Amo, ¿Qué? Padre, Heme aquí, hijo. la leña y el fuego están aquí, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá para sí el cordero. Él proveerá. Padre, estamos listos. Padre. 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 Padre, ¿qué estás haciendo? Padre, no. Dios, Dios. Isaac, tú eres el sacrificio. ¿Por qué? Padre, ¿por qué? Porque Dios dijo que debo sacrificar a mi único hijo, a quien amo y confío en él para que te levante de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él prometió
Él prometió. ¡Mi Dios! Abraham. 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 ¡Heme aquí! No extiendas tu mano contra tu hijo. No le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios. Y no me has rehusado tu hijo. Tu único hijo. De mí. Isaac. Isaac, mi muchacho, mi hijo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, mira. Nombraremos este lugar. ¿Cómo lo nombraremos, Padre? El Señor proveerá. ¿Qué significa? Significa en el monte del Señor se proveerá siempre. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amém? Preste atenção na coisa. Ele secreto para uma vida bendecida por Deus, para uma vida plena, uma vida de êxito, está em la obediência à la voz de Deus. Amém? Ustedes compreenderam bem que é o sacrifício? Sacrifício é obediência. Amém? É a fé prática. Sacrifício não é lo que a la persona ele gostaria a ser, sino lo que Deus pide de ela. Amém?
Sacrifício é algo que custa, que duele. Imagine você, quando Deus pediu a Abraão seu único filho para que fora sacrificado. Que dolor. Imagine você que ha sentido Abraão. Pero Abraão nunca viveu de acordo com os sentimentos, com as emoções. Ele nunca escutou a voz do coração. Sempre escutou a voz da fé, a voz de Deus. E este foi o secreto de Abraão. Por isso é o padre da fé. Por isso Abraão foi bendecido em todos os aspectos. Foi bendecido em todo. Todo o que ele quis, todo o que ele sonhou, todo o que ele anelou, todo. Deus tornou seus sonhos realidade. Ele deixou suas terras, sua parentela, a casa de seu padre, deixou todo e saiu sem saber aonde ia. Pero sabia que Deus seria com ele, que Deus ia bendecir-lo. Ele não teve medo de renunciar, de sacrificar, e se foi. E por onde ele anduvo, ele foi bendecido, ele foi prosperado, ele se tornou riquíssimo. E tudo o que ele queria era ter um filho, ter um herdeiro. E Deus lhe deu um herdeiro. E quando Isaac tinha mais ou menos como uns 12 anos, Deus pediu a Isaac. E uma vez mais, Abraão obedeceu à voz de Deus. Ele não questionou a Deus. Ele não disse: Senhor, pero meu único filho Isaac, el hijo de la promessa, el hijo que eu esperei 100 anos, e agora tu me pides meu filho. Não, ele simplesmente obedeceu. Não foi fácil para ele, pero ele foi fiel a Deus. Ele demonstrou a Deus uma verdadeira fé, porque Deus falou com ele. Ele escutou a voz de Deus, ele creu em la palavra de Deus, ele creia que Deus era poderoso para ressuscitar a seu filho de los muertos. Lo que em um sentido figurado sucedeu, porque estuvo a ponto de sacrificar seu filho, quando Deus disse: Abraão, não toques em tu filho, porque agora reconozco que temes a Deus. Agora eu posso ver tu fidelidade, tu fé. Amém? Porque a verdade é que Deus não queria a vida de Isaac. Deus não queria ver Isaac morto. O que Deus queria era provar a fidelidade de Abraão, para ser de ele uma grande nação, uma nação poderosa em la terra como as estrelas do céu. Amém? E a verdade é que Deus não necessita de nada de lo que temos. Sabe por quê? Porque todo é de Deus. Amém? Todo é de Deus. Todo pertence a Deus. Ele é o dono de todo ouro e toda prata. Deus não está interessado em seu dinheiro. Não, Ele não está interessado em seu dinheiro. Ele está interessado em ver sua fidelidade, sua obediência, sua atitude de fé. Amém? Esta campanha de Israel é uma campanha de muita fé. É uma campanha para aqueles que creem de verdade, não para aqueles que simplesmente vêm à igreja, aqueles que têm uma fé teórica, não, para aqueles que têm uma fé prática. Amém?
Esta campanha é para que você conquiste as grandezas de Deus como conquistou Abraão. Amém? Porque pensa você que Deus quer que você viva pedindo prestado a um e a outro? Pensa você que Deus quer que você esteja enfermo, débil, viva com carências, viva com problemas em sua família, sofrendo? Na vida é sofrimento. Será que Deus nos chamou para que nós outros vivêramos sofrendo neste mundo? Será que Deus sacou a você de la brujeria, de la hechiceria, de la idolatria, do pecado, para que você vivera uma vida igual à vida que você vivia antes? Me compreende você? Deus sacou Abraão de sua terra, de sua parentela, de aquela gente idólatra, pagana, para engrandecê-lo, para ser de Abraão uma grande nação. E Deus lhe chamou você também para ser algo grande em sua vida. Não para que você vivera da mesma maneira. Porque muitos de vocês que estão aqui foram sacados da brujeria, das casas de límpias, sim ou não? Foram sacados da prostituição, dos vícios, das drogas, do alcoolismo. Foram sacados do inferno, das garras do diabo. E para quê? Para viver da mesma maneira? Para viver como antes? Pense bem, pense. Use a razão, a inteligência. Você tem que pensar. Não use a emoção. Não dê lugar à emoção, a sentimentos. Não dê lugar a malícias, a los pensamentos mundanos. Não. Pense com a mente de Cristo, a mente de Deus. Amém? Quando falamos de renúncia, quando falamos de entrega, quando falamos de sacrifício, o homem natural, a pessoa que não conhece a Deus, a pessoa que não nasceu de Deus, a pessoa que não teve uma experiência com Deus, que não o conhece, que não tem uma verdadeira fé, tudo isso é loucura. Tudo isso é uma verdadeira loucura. Pero la fé é loucura. La fé é loucura para este mundo. É loucura para aqueles que se perdem. Pero para aqueles que creem, é o poder de Deus. Amém? Porque o homem natural, o homem carnal, não compreende as coisas do Espírito Santo, porque para ele são loucura, porque só podem ser compreendidas espiritualmente. Amém? Abraão não era um homem carnal, era um homem espiritual, era um homem que conhecia a Deus, ele anduvo com Deus. Ele anduvo em la presença de Deus. Amém? Compreende você? E você necessita compreender as coisas, ver as coisas com os olhos de la fé, os olhos espirituais, não com os olhos carnais, os olhos físicos, não como um homem mundano, um homem natural, senão como um homem espiritual. Para que assim você possa provar do poder deste Deus, da grandeza deste Deus. Amém? Esta campanha de Israel é unicamente para aqueles que creem, para aqueles que querem. Amém? Não é para todos. Nadie aqui
está obrigado a absolutamente nada. Nós outros temos uma fé. Nós outros passamos esta fé para ustedes. Pero são ustedes quem vão a actuar a fé ou não. Ustedes vão a tomar a decisão. Me explico? Está claro, sim ou não? Movido por sua fé. Não por seu sentimento, por sua emoção, por sua fé. Fé é certeza. Certeza de lo que se espera. Convicção de lo que não se vê. Isso é fé. Certeza que Deus se manifestará. Certeza que Deus cumprirá sua palavra. Certeza que Deus não lhe defraudará. Certeza que Deus não lhe vai desamparar. Certeza que você vai conquistar suas metas, vai conquistar a realização de seus sonhos. Amém? Esta campanha é muito mais que uma conquista material. Muito mais. Não se trata unicamente de conquistas materiais. Porque quando você manifesta a fé verdadeira como isso Abraão, sua conquista será material e espiritual. Amém? Porque você vai ter um verdadeiro encontro com Deus. O Espírito Santo vai manifestar-se em sua vida e hará de você a própria bendição. Amém? Porque uma coisa é a pessoa receber bendições. Outra coisa é você ser a própria bendição. Amém? Donde você ponga sua mano, será bendecido por Deus. Donde você ponga sua mano, vai prosperar. Amém? Você será bendecido em todos os aspectos. Esta é a promessa de Deus. É isso o que Deus quer assim em sua vida. Você vai conquistar o material e também o espiritual, que é a vida eterna em la presença de Deus. Amém? Compreende você? Abraão, ele alguma vez foi obrigado a ser algum sacrifício? Ele foi obrigado? Não. Deus falou com ele e ele odiou. Ele obedeceu. Como Deus habla com ustedes aqui. Deus habla comigo, Deus habla com ustedes. Amém? Deus habla com nós outros. Pero há aqueles que ouvem e aqueles que não ouvem. Amém? Pero Abraão tomou sua própria decisão, movido por sua fé. Por la fé em la palavra de Deus. Amém? Me explico, senhor? Movido por la fé na palavra de Deus. Nadie influenciou a Abraão. Nadie dijo a Abraão lo que ele tinha que fazer. Só Deus. Deus dijo lo que tinha que fazer. Nada mais. Amém? E é Deus quem tem que falar com você. Não sou eu. Não é o pastor, não é o bispo, não é nada. Deus quem tem que falar. E Deus que está falando a seu coração neste momento. E Deus revela a você o que Ele quer de você, o que Ele espera de você, qual é o sacrifício que você deve apresentar-lhe a Ele. Amém? E você vai actuar movido por sua fé. Amém? Verifique você que Abraão não consultou a Sara, não consultou a nadie acerca de lo que ia a ser. Não é verdade? Sim ou não? Por que ele não consultou? Porque foi com ele que Deus falou. Amém? Foi com ele. Deus não falou com Sara. Deus falou com Abraão. Sara não estava em la mesma fé que Abraão. Não estava no mesmo espírito que Abraão, porque Deus falou com Abraão. Se Abraão hubiera hablado com Sara, Sara iba a dizer:
Abraão, perdona-me, pero tu estás louco, Abraão. Te volviste louco. Tu vais a sacrificar nosso hijo. El heredero, el hijo de la promessa, que tu has esperado 100 anos. Não, tu estás louco, não pode ser. Imagina usted a escena, não? Imagina usted a desesperação, el llanto, aquela cena emotiva. Sim ou não? Não. Abraão, ele ojou. Ele tinha sua própria fé, sua própria convicção. Ele foi. Não dudou, não dudou. Estava seguro que Deus haria alguma coisa. Ele cria tanto no poder de Deus, que ele estava seguro que Deus haria algo. E ele regressaria com seu filho, aunque fora necessário ressuscitá-lo de los muertos. Amém? Que é isso? Isso é fé. Fé prática. E quando a pessoa sacrifica, ela está demonstrando a Deus uma verdadeira fé. Amém? Quando a pessoa sacrifica, não há como equivocar-se. Não há como equivocar-se. Deus não falha. Deus responde. Deus se manifesta. Amém? E se você que está aqui quer conquistar coisas grandes de Deus, eu não sei qual é seu sonho, eu não sei que é o que você anela conquistar, eu não sei que é o que você espera da vida, mas eu lhe digo uma coisa, pode estar seguro de uma coisa, Deus quer dar-lhe a você muito mais de lo que você vai pedir para Ele. Amém? Deus quer dar-lhe muito mais de lo que você espera receber. Porque verifique, Abraão, ele queria um filho, não é verdade? Um filho. Estava preocupado com um filho. Ele queria um filho. Pero Deus lhe deu uma grande nação. Deus não lhe deu apenas um herdeiro. Deus multiplicou sua descendência na terra como as estrelas do céu. Amém? Todos nós outros que creemos somos descendentes de Abraão. Somos herdeiros de Abraão. Amém? Somos filhos de Abraão por la fé. Amém? Todos somos como uma daquelas estrelas do céu. Pero quizás sua estrela esteja apagada hasta hoje. Ha estado apagada toda a vida. Uma estrela apagada. Você nunca conquistou nada expressivo, nada grande. Nunca aconteceu nada grande. Por isso muitas pessoas creem em Deus com reservas. Por isso muita gente crê em Deus, pero tem medo, tem dúvidas, se sente insegura. Por quê? Porque nunca há provado do poder de Deus em sua vida, porque sua estrela ha estado apagada toda a vida. Pero Deus quer ser sua estrela brilhar. Amém? Nunca é tarde para que você tenha sua estrela brilhando, para que você conquiste as grandezas de Deus. Amém? Nunca é tarde. Não importa a situação, a condição que você esteja. Não importa nada, nada. Você pode haver nascido em la miséria total, crescido em la miséria, pero essa situação vai cambiar em nome de Jesus. Amém? Eu tenho aqui alguns testemunhos, só para que vocês compreendam a grandeza de Deus. Amém? Qual é o seu nome? Letícia Maya. Cuente-nos, senhora, como era a sua vida
antes? Como foi toda a sua vida antes que você tivesse um verdadeiro encontro com Deus e manifestara a fé neste Deus de Abraão? Pues yo cuando llegué a la iglesia, bueno, yo vivía en un cuarto de 4 paredes, lámina de cartón, que yo creo llovía más adentro que afuera. No tenía puerta, no tenía ventanas. Me imagino o frio que devia ser, não? Sí, así es. Era un frío tremendo para mis hijos. Pues yo a ellos los acostaba en el piso. Y una vez llovió muy fuerte y cuando me di cuenta ya estaban nadando, se puede decir, dentro, o sea, en el agua. Porque había llovido muy fuerte y fue algo muy feo. E que pensava você? Que era a vida que lhe havia tocado viver, que era o destino, o que pensava? Pues sí, yo dije, pues así es mi vida y pues tengo que seguir adelante, pues qué otra cosa puedo hacer. Pues hay veces que uno se resigna a lo que uno vive y dice uno, pues así me tocó vivir, pues así es. O sea, me toqué sufrir, ¿no? Como decimos aquí. Pero pues yo conocí a Dios por una invitación de mi papá. Permita-me perguntar aqui a sua irmã se ela se acuerda, não, você é a maior, não? Você se acuerda do frio que hacía neste quartito de cartão, teto de lâmina? Você se acuerda como eram as condições na época? Sí, de hecho, cuando éramos pequeños igual, se sentía el frío. Dormíamos, somos 2 hermanos hombres y nosotras 2, nada más los otros no pudieron venir, pero era muy feo, era muy frío. La ropa que nosotros usábamos era ropa que nos regalaban nuestros primos, zapatos usados viejos. Nosotros no teníamos zapatos, éramos felices según corriendo sin zapatos, porque no teníamos, y los que teníamos nos apretaban o nos dolían nuestros pies, pero era muy feo, una situación muy económica y de pobreza, porque pues vivíamos aparte en un lugar horrible, está horrible. Agora, e para comer? Praticamente não tinham muito para comer, verdade? No, no tenía para darles de comer. Tenía yo vecinos que veían la situación que yo estaba viviendo y me llevaban una ollita de comida y para que yo les repartiera a ellos, porque pues la verdad no, o sea, mi mente, no, aparte de todo, de que yo estaba así, de esa manera de miseria, pues yo tomaba, yo fumaba, yo hacía, o sea, muchas cosas que, o sea, para olvidarme, porque pues yo los veía sufrir a ellos y pues yo decía, pues tomando se me va a olvidar. Agora, quizás lo que esta família passou seja lo que você está passando. Quizás hajam pessoas aqui, não digo todos, mas hajam pessoas que aún vivem em uma casa de cartão, teto de lâmina, vive com muitas carências, comendo de comida regalada, o que os vizinhos lhe dão, a família lhe dá, usando roupa de um primo, de um familiar. Quizás esta seja a situação de muita gente. E muita gente, bueno, se resigna a isso, aceita como se fora a vida que lhe tocou viver, pero esta senhora cambiou de vida, esta família cambiou de vida, porque o papá dela lhe invitou para que viniera a la iglesia, ¿verdad? Sí, así es. Yo pues ya me había metido varias veces, pero yo no quería, o sea, aceptar, porque pues yo ya estaba, se puede decir, acostumbrada a la vida que se vivía, y me decía mi papá, pues vamos a la iglesia, y yo no, es que no sé, pero un día me golpearon muy feo, y pues yo tan golpeada que estaba, pues dije, bueno, o sea, ya viéndome a mí, yo dije, bueno, pues voy a asistir, y ya me dijo, pues te levantas temprano y vámonos a la iglesia. Y pues llegué yo, o sea, con muchos problemas. Yo padecía de dolores de cabeza muy fuertes, o sea, de todo, enferma, tenía varias, o sea, enfermedades y no, pastillas y pastillas, doctores, y pues no, nada de eso me hacía bien. Entonces llegué ese día y pues llegué muy destruida, muy triste, muy humillada, y un pastor me orientó. Mi papá me dijo, debes de platicar con él. Yo no quería porque pues yo me sentía mal,
y ya me dijo, no tienes que hablar con él, me orientó y pues empecé a participar los días lunes, los miércoles, los viernes y los domingos. Y me dijo, ya tiene que venir para que usted salga adelante. Y yo dije, no, sí, yo voy a salir adelante. Como que una venda de mis ojos fue quitada en el momento. Días pasaron, meses, y empecé a oír de la campaña de Israel. Y pues yo dije, no, esta es mi oportunidad. Yo voy a salir adelante. ¿Cómo? No sé, solo Usted no sabía cómo, pero creyó que iba a salir adelante. Sí, así es, yo creí y Dios me empezó a responder, porque mi mente nació, en empezar a hacer, más bien a conseguir una máquina para yo coser maquila, porque yo sabía hacer mochilas y portafolios y todo eso. Entonces le dije yo al Señor, pues ayúdeme, ¿no? O sea, deme trabajo. Me dijo, sí, yo te voy a dar maquila para que empieces a trabajar. Pero yo siempre con el pensamiento y asistiendo a las conferencias para que pues Dios me diera otra visión. O sea, yo no quería ser nada más una costurera de una máquina, sino tener un taller, una empresa, tener muchos clientes. Passou a pensar grande, ¿no? Creyó en un Dios grande y pasó a pensar grande, ¿no? Sí, así es. Y entonces fue la campaña, y ya el Señor me llevó la máquina y todo, pero ya después dije, no, Dios no quiere esto para mí. Maquila no. Ahora yo voy a buscar clientes para yo venderles directamente, mi mercancía que yo hago. Y pues sí, los busqué, me dio una que primero yo hacía en la maquila 100 piezas a la semana. Y cuando ya me dieron cuando ya busqué al cliente, me quedé sorprendida porque pues me dijo, es que necesito que me hagas 10,000 piezas en 15 días. Y yo me quedé así impactada, ¿no? Porque dije, pues si yo hago 100 a la semana, ¿cómo voy a hacer 10,000? O sea, me quedé, ni yo lo creía. Entonces dije yo, en eso pensé, ¿no? Y en las conferencias que nos hacen los pastores, y yo dije, no, yo puedo. ¿Cómo? No sé. Pero Dios me va a dar la gente, me va a dar sabiduría, inteligencia, poder, para yo poder hacer toda esa mercancía que me está pidiendo. Y gracias a Dios hice la mercancía, empecé, entonces fue pasando el tiempo y en cada campaña para mí es una oportunidad. ¿Cómo está la vida hoy? Pues ahora yo tengo mi negocio, que es una empresa, hago toda publicidad a las empresas de maletines para hospitales, maletines, portafolios, todo tipo de publicidad a las empresas. Yo en las campañas, en cada campaña yo he pedido siempre una cosa, diferente, y yo le dije a Dios, Señor, yo quiero conquistar lo que es la República Mexicana, y después quiero que tú me des conquistas internacionalmente, venderle a otros países. Entonces, gracias a Dios, mi hijo es licenciado en Comercio Internacional. Ya. Se graduó, ya se formó también. Sí, gracias a Dios me dio la condición igual para darle su carrera a él y a ella. Y pues ya, él es el que se comunica con los clientes, que hace los tratos, los contratos para fabricar mercancía a otros países. Y pues no queda nada más ahí, hay más. Así que la cosa está creciendo mucho, ¿no? Sí, así es, Dios, en serio que es algo que yo no sé ni cómo decirle a la gente que entienda, que abra su mente, su corazón para poder participar de una campaña, porque es una oportunidad. No sé por qué la gente no entiende que es una oportunidad que Dios le da a uno. Y ahora, después de no tener comida para darle a mis hijas, zapatos usados del tianguis, los compraba yo usados de otra gente que quién sabe quién había usado para vestirlas a ella. Yo llegué a la iglesia con mis zapatos rotos, usaba unos tenis de trapo que pues hasta el dedo se me salía, pero yo iba a la iglesia. Yo decía, no, Dios, tú me tienes que dar fuerzas para salir adelante y yo confío en ti. Y pues gracias a Dios me ha bendecido mucho. Mi hija es abogada igual, también ella en la escuelita participaba en las campañas de Israel para que ella fuera bien en la escuela, para que fuera la mejor alumna de la escuela. Y entonces ella iba a la escuelita bíblica de la iglesia. Sí, porque cuando yo entré a la iglesia, mi niña, la más chica, tenía 2 años.
Y pues ellos fueron a la escuelita, los 4 que tengo, fueron a la escuelita y participaban en la escuelita y ellos crecieron en el camino de Dios y le agradezco a Dios tanto de todo. E ali você cresceu, foi também manifestando a fé e já se graduou, hoje és abogada. Sí, bueno, hay veces que bueno, yo cuando estaba pequeña, yo tenía muchos sueños. A lo mejor no tenía nada, veía la situación económica de mi casa y todo, pero yo tenía muchos sueños y yo confiaba en Dios, igual porque lo aprendí en la escuelita, nos enseñaban y todo. Yo hacía mis campañas, a mí me daban 2 pesos para ir a la escuela cuando iba al kinder. Entonces yo decía, no, Dios, yo quiero ser inteligente, porque yo era un poquito, no entendía mucho. Yo decía, yo quiero ser inteligente, Dios, yo quiero que la gente vea tu poder, porque pues yo entendía desde pequeña que Dios era todo. Entonces Dios me dio la fortaleza, me daba la fuerza de ir a la escuela. Toda mi primaria, secundaria, prepa, fui cuadro de honor, primer lugar. Todos veían en mí algo diferente, esa luz que Dios te da cuando tú confías en Él y cuando tú le prometes algo a Él, Él te cumple a ti sin necesidad que Dios, ¿por qué no me contestas? Él te lo da sin que tú le reclames. Seguí participando, yo tenía un deseo muy grande de ir a una buena universidad, de estudiar en un lugar reconocido donde la gente dijera, ella es hija de Dios, por eso viene aquí, o ella no tenía zapatos, pero ahora es esto, o ¿por qué está aquí si ella cuando era pequeñita no tenía un techo, no tenía casa? Entonces Dios, en una campaña yo le pedí que quería ir a una universidad, que quería estudiar derecho, que quería ser una buena abogada y que quería que Él me lo diera porque solamente en Él confiaba. Sacrifiqué y todo, terminé la universidad, me gradué, fue una bendición bonita. Después en diciembre yo lloraba mucho con mi mamá porque mamá, ya terminé la carrera, ¿qué sigue? ¿Qué hago? Pídele a Dios, hija. Échale ganas, confía en Él, haz una campaña y verás que te va a contestar. Gracias a Dios terminé en diciembre. En enero me contactó un abogado y me dice, necesito que te vengas a trabajar a este despacho. Y yo, a este despacho, pero es que yo no he llevado asuntos administrativos. No importa, tú vas a crecer aquí, tú tienes algo. Le digo, adiós. Y gracias a Dios soy abogada de restaurantes, de cadenas de restaurantes. Mis clientes son señores altísimos que me ven y, abogada, pase a comer. Lo mejor son restaurantes reconocidos, Polanco, Lomas, Bosques, Satélite, Santa Fe, que yo digo, solamente Dios lo hizo y estoy muy agradecida con Él. Graças a Deus, uma obra completa, não? E como se sente? ¿Ah? Bien, obispo. Muy bien, feliz. Hay la comunicación, más que nada, porque pues hay veces que uno piensa que Dios no existe, pero está, cuando más lo necesitas, está a un lado tuyo. Ele transformou todo. Sí, todo, totalmente. Amém, graças a Deus. Deus lhe bendiga, sim. Deus lhe bendiga. Felicidade. Amém. Deixa-me tomar aqui um outro testemunho, já é um pouco diferente, porque cada história é diferente da outra, não? Uma história também muito interessante, muito bonita. Qual é seu nome? Raquel Moreno. E seu nome? César Toledo. A ver, e a vida de ustedes, como era? Bueno, pues nosotros llegamos anteriormente con muchas deudas, señor obispo. Teníamos muchas deudas, debíamos carros, debíamos tarjetas, pues teníamos para lo indispensable en la casa. Yo soy profesionista, como dice una historia completamente diferente, ¿no? Yo soy profesionista, yo soy chef, mi esposo es cirujano dentista, pero vivíamos endeudados, completamente. Vivia endeudado. Sí, o sea, no. Trabajavam os dois, pero não saliam adelante. No, porque las deudas no se pagaban, la camioneta no se podía pagar, no podíamos comprar lo indispensable en nuestra casa, lo que nuestros hijos querían no podíamos, porque teníamos únicamente para pagar intereses, o sea, no podíamos salir de ahí. Así que usted não avançava. No, señor, no avanzaba nada. Yo soy cirujano dentista militar. Actualmente estoy en servicio activo, soy capitán del ejército. Ganaba una miseria. Yo a veces pensaba, incluso le digo a mi esposa, y ahora le platico, no, bueno, pues mejor que me maten. Una de esas salidas le digo que me peguen un disparo y ahí me quedo. Sendo capitão del ejército, sendo dentista, cirujano, pero não avançava, não saía adelante. Nada, señor.
nada, señor obispo, todo estaba por los suelos, los acreedores hablando cada rato, y yo les decía, pues contesta tú, porque me quieren a mí, ¿no? Me están buscando a mí porque yo soy el de las deudas, y no, contesta tú, y ella era la que daba la cara por mí. E como esta situação cambiou? Como conheceram a igreja? Yo conocí la iglesia gracias a que mi esposa me invitó. Al principio yo me burlaba de ella, incluso me molestaba con ella, porque yo llegaba y los domingos ella venía a la iglesia, y yo me quedaba durmiendo. No, pues, ¿a qué me levanto, no? De por sí estaba deprimido por la situación, y dije, no, ¿yo a qué voy? ¿A dónde voy? Nah, vete tú, le digo, si quieres, yo no voy. Y poco a poco la misma indignación de que mi suegra nos daba de comer. Era difícil eso, ¿no? Para uno como padre, pero mi suegra era la que nos daba a veces de comer. Entonces le digo, no, me volví a endeudar, puse un consultorio, dije, ¿de aquí va a salir? Nada, ni las moscas iban a parar, y era tanta mi indignación que un día acepté. Digo, pues vamos, a ver si de veras. Y en la prédica le digo, esa. E usted orando por ele para que ele viniera, ¿no? Sí, claro, o sea, yo hacía mis cadenas, yo hacía mis propósitos con Dios, pues no, llorando, yo diciendo, tú puedes hacer, Señor, lo que yo no puedo, lo que mis palabras no pueden, tú vas a hacer. Llegó un momento que ele quiso venir. Sí, Dios quebrantó su corazón y aquí está. E como foi? Você vino então, você escutou uma palavra, como você estava dizendo, como foi? Yo escuché, nunca lo voy a olvidar, porque el pastor decía, la Biblia, aquí dice, esfuérzate y sé valiente. Y a mí eso porque yo me jactaba de ser muy valiente, ¿no? Valiente para bajar a un pobre señor que me pitaba atrás, para que yo me apurara en el carro, lo bajaba y lo dejaba para el arrastre, ¿no? Era de un carácter muy, muy, muy feo. Dije, un día de estos alguien se va a bajar con una pistola y me va a matar, porque yo no podía escuchar que alguien me dijera nada, porque yo lo bajaba y lo agarraba y ahí lo dejaba tirado, ¿no? Y abusaba de eso. Entonces, el día que yo vine a la iglesia, a mí se me quedó muy grabado eso, esfuérzate y sé valiente. Valiente para poner por obra a palavra de Deus, ¿no? Exactamente, ahí está la valentía. Ahí, esfuérzate ¿para qué? Para generar tu sacrificio. Y sé valiente, no para ir a pelear con medio mundo, sé valiente para sacrificar, porque no es fácil. No es fácil, ¿no? No es nada fácil. Ella hizo su sacrificio por su lado, la fe es individual. Yo hice mi sacrificio por mi lado. Y no dejamos lugar a dudas para Dios, ¿no? Lo atacamos de los dos frentes. Órale, le digo, como buen militar vamos a planear una estrategia, y lo atacamos por los dos frentes. ¿Y le resultó? Oh, que sí resultó, pastor. Señor obispo, perdón. No, a raíz de eso, 4 meses después, mi sueldo sube de la noche a la mañana, 10 veces más de lo que yo ganaba. 10 veces más. 10 veces más. Muchos pueden decir, pero es que eso ya está. Le digo, yo no había escuchado jamás que nos iban a aumentar el sueldo. De repente nos reúnen, señores, a partir de ahora van a ganar tanto. Pues ¿de dónde, no? Solo Dios. 10 veces más me empezaron a llamar mis compañeros, oye, Toledo, necesito esto, oye, Toledo, necesito. Y trabajo. Se pagaron deudas, compramos nuestra camioneta, nos regalaron un terreno de 50 por 50, yo soy del estado de Oaxaca. Allá nos regalaron un terreno precioso, está hermoso, grandísimo. Y todo se fue dando, y a raíz de esa campaña, de ahí para acá, todo ha sido bendición. Todo ha sido puras bendiciones. Yo no tengo ni cara para decirle nada a mi Señor, nada. Todo ha sido bendición, todo ha sido bueno, todo ha sido grandeza, todo ha sido gloria. ¿Y ya tiene el consultorio de nuevo, reabrió? ¿Cómo fue? Ya no hay ni necesidad, señor obispo, ya voy de consultorio en consultorio, mis compañeros, oye, ya te programé 5 pacientes para endodoncia para el viernes. Yo voy, llego, hago mi trabajo, me pagan, no tengo que invertir casi nada. Así que la vida está bendecida. Muy bendecida, mi matrimonio está mejor que nunca, mis hijos mejor que nunca, tengo una niña de 13 años, es obrera, bueno, puras bendiciones, señor obispo. Puras bendiciones, de veras. Así que la transformación fue total. Total y completa. Hasta lo que yo no le pedí a Dios me dio. Hasta lo que yo no pedí. Por eso Dios tiene cosas para nosotros más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es decir, el sacrificio. Usted hizo un sacrificio. Eu não sei o que é o que usted sacrificou. Usted hizo un sacrificio. Pero lo que Deus le dio
foi muito más de lo que usted sacrificó. Sí, pues nosotros, yo creo que no es diferente. En México estamos acostumbrados a, bueno, pues confórmate con eso, mira, ya te dieron, ya hay poquito, ¿no? Confórmate. Y uno piensa a veces así, y Dios dice, no, eso para mí es nada, ¿no? Él tiene planeado cosas aún más grandes, más allá de lo que nosotros pedimos. Dios tiene ya planeado para nosotros. A veces, digo, si habláramos de merecedores, nadie merece nada, ¿no? Nadie somos merecedores de nada. Sin embargo, Él quiere darnos cosas aún más allá de lo que nosotros podemos siquiera imaginar, siquiera pensar. Él nos tiene planeado cosas mucho más allá para nosotros, más grandes, mucho más grandes de lo que nosotros podamos siquiera imaginar, ¿no? Así que vida plena, vida abundante hoy. Plena, abundante, bendecida, todo. Valeu a pena sacrificar, ¿verdad, señora? Valió la pena y sigue valiendo la pena, señor obispo, porque se queda uno con ganas de más. Está contenta, feliz, muy contenta, nueva vida, ¿no? Claro, claro. Yo le digo a Dios cuando lo alabo, nunca, Señor, habrá en nuestras bocas palabras para expresar el amor, el agradecimiento, la felicidad que nosotros tenemos. Nunca, nunca habrá. Graças a Deus, amém. Deus lhe bendiga, muita graça. Felicidade, Deus lhe bendiga, amém. 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 Mire, então, você tem que pensar. Use a inteligência, use a cabeça. Quanto tempo há que você crê em Deus? Quanto tempo há que você crê em Deus? Toda a vida? Sim, toda a vida. E como está a vida? Mal, verdade? Está mal. Muitos de vocês creem em Deus toda a vida e a vida está mal. Sabe por quê? Porque nunca se aventaram em las manos de Deus. Nunca ofereceram sacrifício. Não falha, Deus não falha. Não há como equivocar-se. Quando você se aventa, você se lança, você faz um sacrifício, Deus se manifesta. E não hace falta que eu diga que é o que você deve sacrificar ou não. Não. É você que tem que tomar a decisão. Amém? Você sabe o que lhe custa, o que lhe duele, o que é o mais grande, o que é o mais importante para você. Isaac era o principal. Isaac era o mais grande, o mais importante que Abraão tinha. E foi o que ele teve que sacrificar, para que Deus lhe bendijera. Deus jurou quando Abraão ia sacrificar. Deus não tem necessidade de jurar, mas Deus jurou. Deus disse assim, chamou Abraão e lhe disse: por mim mesmo he jurado, disse o Senhor, que por quanto has hecho isto, e não me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de certo te bendecerei, e multiplicarei tu descendência como as estrelas do céu, e como a arena del mar, e tu descendência possuirá las puertas de seus inimigos. Em tu semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeciste mi voz. Amém? Eu quero que você pense, antes de você assumir um compromisso com Deus, a ser um voto com Deus, que será que você orara, que você pensara? Amém? Ponga-se de pé agora e você vai orar. Você vai pensar. Cerre os olhos e pida que Deus lhe revele a você qual é o sacrifício que você deve fazer. Pida que Deus lhe revele a você o sacrifício. Diga-lhe a Deus que você quer obedecer sua voz. Você não quer ser nada movido por la emoção, por um sentimento. Você quer ser as coisas movido por uma fé, uma certeza. Pode parecer loucura para este mundo, pero é sua fé. E você quer actuar por la fé. Então,
hable com Deus. Hable com Deus agora, em nome de Jesus. De madrugada Abraão se levantou, 3 dias en el desierto caminó. Nadie sabía lo que iba a ser y cuánto le dolía obedecer, guiado por la fe en la voz de Dios, foi a sacrificar. Su gran amor subiu ao Monte Santo, subió al Monte Santo, Moriá, e puso a su hijo, en el altar, y cuando Abraham alzó la mano, tocó así al corazón de Dios, y el ángel gritó en alta voz: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Ai que lutar, sacrificar. Deus proverá ao que suba el monte Moriá. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Ai que lutar a exausto, entregar su propia vida en el altar del holocausto. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Ai que lutar, sacrificar. Deus proverá ao que suba el monte Moriá. Deus proverá, Deus proverá. Hay que luchar y aún exhausto entregar su propia vida en el altar del holocausto. Senhor nosso Deus e nosso Padre, esta é nossa fé, a certeza que temos. E eu te pido, Espírito Santo, revela a estas pessoas que és o que tu queres deles. Qual é o sacrifício que tu queres deles? Porque não queremos, Senhor, a ser uma campanha mais de Israel. Não. Esta campanha tem que ser decisiva. Tem que ser parte-águas em la vida destas pessoas. Tem que haver antes e depois. Tem que cambiar a história desta vida, Senhor. Esta história de fracassos, esta história de penas, esta história de miséria, tem que transformar-se em uma história de êxito, de conquista, Senhor, de realizações. Espírito Santo, eu entrego todas estas vidas em tus manos agora, porque nós outros vamos ao Monte Moriá, e neste mesmo lugar que Abraão levou seu filho para que fora sacrificado, este lugar que o Senhor prometeu que tus olhos estariam abertos e atentos tus ouvidos à oração neste lugar. Meu Deus, responda a todo tu povo. Responda, Senhor, àqueles que estão em la fé de Abraão. Em nome de Jesus, torna possível o impossível, ó Deus. Torna realidade os sonhos de tu povo.
nós outros te pedimos, em nome do Senhor Jesus, e entregamos todas estas vidas em tus manos agora, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém.